Ataques e virada de mesa. Cerco se fecha para general Heleno na trama golpista. Então está aqui a matéria no Diário do Centro do Mundo, está vendo aqui o texto inteiro, tá? Vai explicando direitinho essa questão do general Heleno, o papel dele, e o que é que eu estou vendo aqui. Eu vou ler só o primeiro parágrafo. O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, pode ser o próximo alvo da PF nas investigações sobre a tentativa de golpe que buscava impedir a posse do presidente Lula. A prisão do general Walter Braga Neto gerou preocupação no Exército com o futuro de outro general 4 estrelas, conforme informações do jornal O Globo. Tem uma questão, professor, que é colocada na matéria de que seria diferente prender o general Heleno, porque ele é mais benquisto, vamos colocar assim, no meio de oficiais e até da galera que pinta meio fio, que a gente gosta de brincar aqui, que é aquela galera lá embaixo, né, o soldado raso. Eu fiz um vídeo hoje sobre essa matéria e eu questionei isso. Seria interessante que a Quest pudesse entrar nos quartéis do Brasil e fizesse um levantamento, porque dizer que os caras apoiam esses oficiais que vivem no bem bom, enquanto eles estão lá embaixo, olhando as portarias, limpando os hospitais, que aqui tem o Hospital Naval, aqui perto de mim, tá? É outra coisa. Eu gostaria muito de ver uma pesquisa que dissesse, olha, realmente o soldado raso apoia o general Heleno. Eu gostaria de ver, né? Querido Guilherme. Pois então, uma das narrativas que eu ouvi opiniões e tudo mais, tem muita gente que tem contato dentro das Forças Armadas, que cobre Forças Armadas, como se fazia no fim da ditadura, havia repórter que cobria as Forças Armadas porque elas eram decisivas na política nacional, pois temos isso novamente agora. Eles têm dito que a prisão do Braga Neto e o silêncio que foi institucionalmente, porque a gente reclama muito do ministro que faz a mediação com as Forças Armadas, que o Múcio está quieto, que ele é um homem das Forças Armadas dentro do governo. Reclamamos, e reclamamos com razão. É verdade essa crítica, veja. Só que, no entanto, a prisão do Braga Neto ocorreu com silêncio total das instituições militares. Não houve nenhum eco, né, que se tem ouvido, não houve nenhuma reclamação, não houve nenhuma estridência, nem da mídia, nem de setores das Forças Armadas, nada. Que se houve um silêncio completo. Dizem esses informantes que, para muitos, foi até um alívio, que o Braga Neto tensionava muito lá dentro, porque ele não tinha, assim, um alcance tão grande dentro do círculo militar. Ele é um homem mais jovem, vamos combinar, e ele é um homem ligado a setores das Forças Armadas, que eram aqueles setores que estavam mais interessados em uma ruptura institucional, um golpe, eu quero dizer. O general Heleno, ele é um militar de outra ordem. Primeiro que ele é um militar de outro tempo. Ele é um homem de 77 anos. Ele é um homem que chefiou uma missão internacional. Para vocês terem ideia, eu estava passando no chimarrão de uns... Faz tempo já. Eu estava mostrando uma entrevista do João Pedro Stedley. Notem bem o que eu vou dizer, hein? O João Pedro Stedley, em final dos anos 90, ele vai no... eu não me lembro se é o Roda Viva ou aquele da TV Bandeirantes que tinha o Mitre. Eu acho que é aquele que tinha o Mitre. Eu vou catar direitinho esse link. E o João Pedro Stedley faz um elogio, quase que um agradecimento mais ao final do programa. Eu mostrei a cena e tudo mais. O general Heleno, na época um homem jovem, ainda estava indo para aquela missão no Haiti, aquela missão horrorosa comandada por ele no Haiti, que o Tarcísio inclusive fez parte, o Tarcísio este de São Paulo. E o general Heleno, então, por duas razões. Ele é um homem de outro tempo e ele é um homem que lá, no início do primeiro governo Lula, ele agradava até mesmo setores progressistas. Com o tempo, ele foi para a reserva, ele veio das missões, veio consagrado, cheio de medalhas, para eles lá isso é muito importante. Aí então ele foi para a reserva e aí então ele adotou um caminho que foi um caminho completamente reacionário e conservador. Se ligou muito mais ao clube militar do Rio de Janeiro e deixou de ter o alcance que tinha em grandes setores das Forças Armadas. Mas ele conservou as amizades. Eles são muito, os militares, eles são um setor muito corporativo, muito mais do que a gente imagina. Eu faço parte
de um grupo, de um setor, de uma categoria profissional que é muito corporativa. Os professores de universidade são muito corporativos, o judiciário é um setor muito corporativo, a advocacia é um setor, os médicos são muito corporativos, os militares são também muito corporativos, isso faz parte, inclusive, da disciplina militar. Eles estudam junto, eles se formam junto, eles têm a ideia de lealdade como um ideal militar. Então, o general Heleno, por ter tido um passado muito Acham que só eles sabem do Brasil, né? Ah, sim, sem dúvida. Eu estava vendo um analista, o cara que pesquisa os militares do Brasil, um jovem professor, se não me engano, da UF, né? Ele falando sobre isso. Eles acham que os civis são incompetentes e eles que sabem fazer. Eles acreditam plenamente nisso, né? Bastou 30 anos, 40 quase agora, para que a população voltasse a pedir a intervenção dos militares, esquecendo-se que no fim da ditadura era um desastre o governo deles e eles estavam com uma pecha de ineptos, de incompetentes, de corruptos e tudo mais. Mas muitos deles ainda acreditam que eles podem gerir o poder civil. Mas militar não pode gerir o poder civil pela simples razão que eles têm o monopólio do uso da força armada, e isso rompe qualquer princípio democrático. Então, é por essa razão. Primeiro que o general Heleno é um homem velho, é um homem de idade bastante avançada, e se preso, não vai acabar preso, porque ele teria todas as regalias que tem qualquer pessoa na idade que ele tem, o que é também um princípio humanístico, por mais que a gente desgoste da figura do Heleno. E segundo, que ele tem muitas amizades de muito tempo dentro das Forças Armadas e ele só adotou uma figura mais reacionária e golpista na última década, porque antes disso, repito, por onde eu comecei, ele agradava até mesmo muitos setores progressistas. Exatamente. Cara, é muito bom a gente ter um companheiro como o professor Guilherme para vir aqui e fazer uma análise maravilhosa dessa. O Sidney Kripa, que está lá na Voz Trabalhadora, ele escreveu: Heleno, o assassino do Haiti, ajudante de ordem do general Frota, aquele do golpe dentro do golpe, golpista desde novo, cadeia já. Então, é impressionante como essa elite é escrota. E tem caras como o Moro, né, que eles pegam para tentar construir um herói como fizeram. Comenta um pouco para nós né, sobre essa questão, por favor. Pois é, sabe que do ponto de vista histórico tem várias visões, duas delas são bem contrastantes. A primeira é uma visão iluminista da do nosso progressismo brasileiro, que é dizer que nós não temos uma elite, que nós sequer temos uma elite, que a nossa lumpenburguesia não é ilustrada, quer dizer, isso é uma crítica iluminista, absolutamente iluminista, e nós não podemos cair nessa conversa. Eu, durante muito tempo, acreditei nisso. Não, nós não temos uma elite, porque se tivéssemos, parece que a gente está dizendo assim, ó, olha, nós tínhamos que ter uma elite e assim isso seria bom. Não, seria péssimo, né? Essa é uma crítica iluminista e eu, durante muitos anos, eu acreditei nisso. Até que uma vez eu estava dando uma aula e uma colega da economia me disse assim, isso que tu está dizendo é absolutamente ingênuo, é iluminista. Leia Sobre o Óbvio, um texto do Darcy Ribeiro, de 1986. É um livrinho pequeno, chamado Sobre o Óbvio, e o primeiro capítulo desse livro tem esse título também, Sobre o Óbvio, é o capítulo inaugural do livro. Darcy Ribeiro, 1986, Sobre o Óbvio. O Darcy Ribeiro critica justamente essa visão de que nós temos uma lumpenburguesia porque a nossa burguesia não é competente. O Darcy Ribeiro diz, não mesmo, não é assim, é o contrário. Ele usa um termo, o Darcy Ribeiro era um inventor de palavras, né? Ele dizia assim, a nossa elite é façanhuda. Ela tem façanhas inacreditáveis, quer dizer, ela explorou a escravidão por 380 anos. Nenhuma outra elite no mundo explorou a escravidão por tanto tempo quanto a elite brasileira. E nós vamos cair na bobagem de dizer que não temos uma elite competente? Não, eles são competentes, mas eles têm uma competência maligna, mas eles são competentes. A nossa elite é muito competente neste sentido, em produzir o mal e extrair mais valor da força de trabalho da classe trabalhadora. A nossa elite, ela é capaz de ter, sempre teve,
porta-vozes, e eles são muito importantes. A mídia hegemônica, a mídia de cativeiro dessa elite. Muito bem. Nós temos aí os grandes jornais, os grandes portais de televisão e, atualmente, as empresas neopentecostais, que muitos chamam de religião. Não, são empresas neopentecostais. Elas são expressões dessa elite. Pois bem, o Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, ele é um desses porta-vozes. Eles precisaram, essa elite precisou dar um golpe. Note, o Partido dos Trabalhadores, ele pode ter, ele é um enorme de um partido, muito competente, é um dos maiores partidos trabalhistas da América, se não um dos maiores do mundo. O Partido dos Trabalhadores, ele simplesmente, ele não perde eleições. Essa é a grande verdade. Por isso, era preciso derrubar o Partido dos Trabalhadores através de um golpe. E foi o que eles fizeram no golpe contra a Dilma Rousseff. Um golpe institucional, um golpe com o Supremo e com tudo. Por isso, eles precisavam, porque eles não conseguiam governar. O Partido dos Trabalhadores no poder não está entre a elite, ela influi no governo, sem dúvida nenhuma. Ela tem parte no governo, porque é um governo em disputa, mas ela não governa no lugar do governo. Por isso precisou dar um golpe no governo, no segundo governo da presidenta Dilma. Por que não deu um golpe no governo Temer? Porque era um governo fraco, porque era um governo da própria elite. Governos fracos não precisam de golpes. Todo mundo governa. A imprensa governa, os neopentecs governam, a mídia corporativa governa, o capital internacional governa, o rentismo governa, o agro governa, todo mundo governa. Então não precisa dar golpe. Por que eles não derrubaram o governo Bolsonaro, que foi um absurdo? O ultraliberalismo de Bolsonaro e Guedes, 4 anos, intocável, 100 e tantos pedidos de impeachment, nenhum foi pautado. Por quê? Porque era um governo fraco, todo mundo governava. Este governo é um governo instável. Por quê? Porque é um governo que a elite não governa, pelo menos não governa diretamente. Ela mete a colher porque tem muito poder, muito poder. Um dos pontos da pauta que vai ser tocado, a disputa, o quanto o governo tem que ceder aqui, negociar ali, para conseguir se manter no fio da navalha, coordenando o executivo, porque é isso que acontece. Portanto, a conclusão é, a nossa elite é competente, como diria Darcy Ribeiro, é façanhuda, extremamente perversa, muito perigosa e competente para extrair mais valor da força de trabalho. Só ver as reformas, que até hoje, aliás, não foram derrubadas, porque eles são competentes e nós temos que ter sempre muito cuidado quando falamos dessa elite. Carta Capital. Governo envia ao Congresso proposta que pode fixar a idade mínima de 55 anos para aposentadoria militar. Pesquisa Datafolha mostrou que a maioria dos brasileiros é favorável à ideia. Chega a 70%. O governo Lula enviou ao Congresso Nacional, no dia de hoje, o projeto que pretende estabelecer uma idade mínima de 55 anos para que os militares possam se aposentar. Aqui tem uma informação que eu queria passar rapidamente. Olha aqui, ó. Horas antes da oficialização do projeto pelo governo, o Instituto Datafolha divulgou um levantamento sobre o assunto. Segundo os resultados, a maior parte da população apoia a fixação da idade mínima para a aposentadoria dos militares. Percentualmente, 73% dos entrevistados concordam com a ideia, tá? Enquanto 32% é contra. E aqui tem uma informação que me preocupou muito. Cadê, meu Deus? Na mesma pesquisa, as pessoas não estão sabendo da proposta do imposto de renda. Está aqui, ó. Acontece que a maior parte dos brasileiros não está informada sobre o projeto do governo. A mesma pesquisa da Datafolha revelou que a maioria, 59% dos entrevistados, diz que não tomou conhecimento do plano do governo sobre essa questão da isenção do imposto de renda. Guilherme. Pois então, sim, eu confundi as duas, é verdade. E, inclusive, eu usei dados de uma pela outra, mas as duas eram parecidas. O mais importante, eu diria, dessa pesquisa do Datafolha, que a Carta Capital está noticiando, são duas mexidas fundamentais na questão militar.
A questão militar, esse é o momento de mexer. Eles estão, assim, enfraquecidos do ponto de vista da opinião pública. Está aparecendo aí para toda a população um plano golpista, corrupção e tudo mais. 2 pontos são mexidos. Primeiro, a idade mínima. E a idade mínima, embora seja baixa demais, se comparada com a maioria dos trabalhadores, ela é baixa demais. Ela deveria ser, no mínimo, igual a dos outros, senão cria-se uma casta. E isso fere o princípio democrático. Mas ok, mexer nisso já é de grande valia, porque eles simplesmente, quando eles vão nessas missões, os militares, eles contam em dobro o seu tempo de trabalho. Os oficiais, quando entram na AMAN com 16 anos, já começa a contar como tempo de trabalho. Por isso também se aposentam tão cedo. Vejam, começa a contar tempo de trabalho com 16 anos. Quando eles servem em regiões de fronteira, eu, por exemplo, trabalho numa região de fronteira, eu sei que é assim lá, porque eu conheço militares que me contaram, o tempo também conta dobrado ou acelerado, e ganham também várias vantagens pecuniárias por esse trabalho. Então, o tempo de trabalho reduz demais, eles acabam se aposentando com 46, 47, abaixo de 50 anos. Então, reduzir o tempo de aposentadoria para 55 anos já é cortar um privilégio imenso num lugar tão difícil de mexer. E vai se mexer também, nesse mesmo pacote apresentado, na tal conhecida como morte ficta. Ficta é o mesmo radical da palavra fictícia, quer dizer, a morte falsa, a morte que não morreu, é isso que quer dizer. Então, o militar comete um crime, por exemplo, um crime civil, assalto, estupro, assassinato, enfim, o que você queira. Ele comete, então, ele é desligado das Forças Armadas. Ele perde, por num julgamento militar, que já é uma excrescência. Mas digamos que ele perca. Então, durante um tempo se pensou assim, que culpa tem a esposa desse militar pelo crime que o marido cometeu? Ah, não tem culpa nenhuma. Então ela passa a receber, ela passa a perceber o salário que é o soldo, o salário do marido que era militar, e não é mais. Então é como se ele tivesse morrido para as Forças Armadas, mas a mulher continua recebendo. É um valor, não é assim, então, não é muito, mas são 5 bilhões que vão ser cortados se isso for a partir de agora não ser. E os militares já acenaram que se deram conta que, bom, era um privilégio realmente muito grande e o impacto no orçamento não é assim tão grande. Então, são 2 pontos que se está mexendo e se realmente for aceito, isso pode significar apenas a entrada para se mexer em privilégios maiores e ali no futuro.